a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! A temporada acabou, o draft passou com algumas surpresas, é bem verdade, e a off-season já está rendendo aquele bafafá de sempre. Algumas trocas bombásticas mexeram com os ânimos de alguns torcedores, e eu me incluo nessa, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre toda a minha indignação, viuvez, raiva, ódio e tudo mais que vocês podem imaginar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, boa noite, Agatha, minha fiel escudeira. Tudo bem por aí? Como é que você está? Ops, pra variar, estava mutada. Olá, Drica, boa noite. Estamos de volta para falar de off-season, né? Para falar de outros assuntos que não o playoff, e é muito bom, né? Não posso mentir que gosto bastante. Mas vamos recapitular um pouco o draft, né? Antes da gente falar das trocas que já aconteceram, as que podem acontecer e como elas afetam os times e te afetaram, né, Drica? Vamos falar rapidinho aqui das primeiras escolhas, porque a gente já deixou lá no nosso Instagram o resumo do top 10, então corre lá pra ver. E bom, na primeira escolha nenhuma surpresa, né? O Wembanyama foi ser feliz nos braços de Popovich. Na segunda escolha, o Hornets fez aquilo que a gente tava quase que duvidando que faria, né? A pedido, inclusive, de Michael Jordan, deixando o Scott Henderson passar e ficando com Brandon Miller. E fechando o top 3, o Scoot foi parar em Portland, né? Nós tivemos ainda os irmãos Amen e Alsar Thompson escolhidos por Rockets e Pistons na quarta e quinta posição, e sendo os primeiros irmãos gêmeos aí, né? Irmãos a serem draftados no top 10 da NBA na história, Drica. Chamou bastante atenção, né, Agatha? Não a escolha dos dois, porque eu acho que eles já imaginava-se que eles estariam, né, em algum time, mas em escolhas tão altas, né, e sequenciais, inclusive, né, então, que bacana, né, ter. E eu tava dando uma lidinha que vai ser a primeira vez que eles vão morar em lugares, em cidades separadas, né, então, vamos ver como é que vai ser também aí essa nova fase na vida dos irmãos gêmeos, e eles realmente são muito idênticos. Você consegue, Agatha, diferenciar um de outro se os dois estiverem com a mesma roupinha? Ainda não, Drica, mas eu creio que no futuro Quando próximo... eles começarem a jogar, né, daí tem os trejeitos. Exatamente, no futuro próximo a gente vai ser capaz de diferenciá-los, tenho certeza disso. Alguma coisa, Agatha, além do Hornets ter passado o Scoot Henderson, te surpreendeu nesse draft? Bom, existiram algumas trocas interessantes, né? Alguns jogadores, inclusive, que caíram bastante de posição. Não é um draft que é ridiculamente bom. Não é uma coisa que a gente espera que seja uma classe maravilhosa, mas obviamente tinham jogadores interessantes, né? O próprio Oklahoma subiu, né? Pegou aquela pick que o Dallas tanto quis ficou fora dos playoffs para pegar. E pegou o Cason Wallace, que é um jogador de defesa muito interessante, e aí com isso surgiram muitas especulações, Drica, de que talvez Lu Dort estaria com os dias contados, né, aí no Oklahoma. E na 20ª posição, o Houston Rockets pegou o Ken Whitmore. O Ken, que foi cotado, inclusive, para ser escolhido na 4ª posição do Rockets, né? E acabou sendo escolhido na 20ª. Então, se a gente fosse fazer um early steal do draft, com certeza a gente falaria do Houston Rockets conseguindo os 2 jogadores que queria, 2 jogadores que eram para ser loteria. O Ken caiu, mas no final deu tudo certo pro time que, bom, acabou não ficando no top 3, né? Sofreu por não ter conseguido, mas no final das contas deu tudo certo e parece que saíram exatamente da forma como queriam. E por enquanto é isso, né? Eu acho que existem alguns outros jogadores interessantes aí mais pro final.
jogadores de top 10 muito bacanas, mas a gente tem que esperar um pouco para ver, porque é uma classe que tem jogadores com potenciais legais, mas ainda não são muito realidade, né? Diferente de algumas outras que a gente viu nos anos anteriores. Então é uma classe que eu acho que a gente vai esperar um pouquinho mais para ver, contribuir, amadurecer. Obviamente que não o Ibaniama, Scoot Henderson, talvez até Brandon Miller, mas esses outros jogadores terão um tempo extra para serem desenvolvidos, eu diria. O Brandon Miller, eu até tava dando uma lidinha, né, que foi inclusive, né, pedido do Michael Jordan, e ele trabalhou bastante com o Hornets, né, nos dias que antecederam o draft, e todo mundo estava muito certo de que seria ele, que ele seria o encaixe ideal, e ele conversou muito com o Lonzo Ball também, então vamos ver aí o que será dessa classe e no que se transformará, né, até porque a gente sabe que às vezes a gente tem muita expectativa num jogador e nada acontece, né? O Zion não consegue, por exemplo, ficar saudável para que a gente, né, consiga aí atingir as expectativas que até hoje a gente nutre com relação a ele, mas nada de chegar lá. Mas, né, Agatha, nem só de draft são feitos os times, embora cada vez mais ele seja fundamental, principalmente devido, né, ao novo CBA, mas a gente vai fazer um episódio em breve para falar especificamente das novas regras. As trocas já começaram a mexer e a mexer bem com as franquias e com as torcidas. Até o momento, talvez, e eu acho que não é nem talvez, eu acho que é uma certeza, né? A mais bombástica e inesperada, acho que é a palavra mais correta e que mexeu com o meu coração, inclusive faz uma semana e eu ainda não superei e não vou superar. É a do Marcus Smart, né? Especulava-se que havia conversas de uma troca envolvendo o Boston Celtics, o Washington Wizards e, inicialmente, o Los Angeles Clippers, que enviaria o Malcolm Brogdon para o Clippers e o Porzingis para Boston. A troca até aconteceu, mas rolou outros personagens envolvidos aí. De acordo com os insiders, o Celtics não queria perder a chance de ficar com o Porzingis, que tinha ali o prazo de até meia-noite lá nos Estados Unidos, né, para fazer a opção dele de permanecer no contrato atual. E com a demora do Clippers em aceitar o Malcolm Brogdon, muito devido a essa pressa mesmo de não conseguir fazer os exames médicos, o Brad Stevens mudou as peças e enviou Marcus Smart para o Memphis Grizzlies, em uma troca que envolveu também aí, né, o Washington Wizards. Então, como é que ficou essa troca? O Celtics recebeu o Porzingis e 2 escolhas de primeira rodada, uma do draft desse ano e uma do draft de 2024. O Stevens já multiplicou aí essas escolhas e tem 6 escolhas de segunda rodada futuras. O Wizards recebeu o Tyus Lue, o Danilo Gallinari e o Mike Muscala, que o Celtics teve que enviar para bater salário, e a escolha 35 do draft. E o Memphis recebeu o Marcus Smart. Antes de eu começar a despejar toda a minha raiva, meu ódio, minha indignação e todos os sentimentos ruins que vocês possam imaginar, Agatha, você de fora, né, sem ter esse fator sentimental, como é que você enxergou aí essa troca sendo um pouquinho mais fria e sem o envolvimento que eu tenho com relação a essa? Eu entendi aonde Brad Stevens quis chegar, Drica. Não sei se você vai ficar feliz com a minha resposta. Não vou. Qualquer coisa que você concorde não vai me deixar feliz, mas eu vou te deixar falar. Você buscava, mas no cenário ideal, no cenário hipotético em que o Porzingis jogue como ele estava jogando no final da temporada passada pelo Wizards, essa troca vai fazer muito sentido para o Celtics. O Celtics, de fato, precisava de um jogador mais alto, com característica de atacar o aro e fora dele, né? Enfim, na época que o Porzingis era uma realidade lá em Nova York, muito se falava sobre ele ser um unicórnio, né? Ter essa capacidade de jogar em todos os cantos da quadra e arremessar de 3 e tudo mais. É óbvio que a lesão atrapalhou, todas as outras polêmicas que a gente sempre fala também atrapalharam, né? O andamento na carreira e em todos os outros âmbitos de vida, mas tirando isso na conversa, é importante falar que ainda é um baita jogador, né? Ainda é um jogador muito importante. E o Celtics encontrou em algumas peças mais novas, pedaços de jogo do Marcus Smart. Derek White provavelmente agora vai ser o armador principal.
E a gente viu muito do Derrick White nos playoffs e viu até como, na ausência do Jason Tatum, na ausência do Jaylen Brown, foi ele quem tomou as rédeas do jogo, tomou as rédeas do time e levou esse time a continuar a sequência de vitórias ali no leste, né? Não foi o Marcus Smart, foi o Derrick White. Da mesma forma que o Michael Brogdon ganhou aí 6º homem do ano e estava preparado para continuar. Essa troca, ela começou com os rumores de que seria o Brogdon, inclusive, né, Drica? De que ele seria trocado e tudo mais, mas acabou sendo o Marcus Smart. É óbvio que os fãs do Boston Celtics ficam tristes, é impossível não ficar, mas existe todo o lado racional por trás disso também, né? Eu acho que o Porzingis se mantendo saudável pode ser uma peça interessante, uma peça que de fato falta para esse Boston Celtics, porque a gente sabe que o problema de fato não é a defesa. O problema tem sido recorrente, pelo menos nos 2 últimos playoffs, no ataque em momentos decisivos, né? Falta um jogador debaixo da cesta com a característica do Porzingis, não para fazer poste, porque o Porzingis não joga em poste, mas para pegar esses rebotes e atacar a cesta de frente. E esse jogador pode ser o Porzingis. Eu vi aí que a diretoria gosta bastante dele, né? Sempre gostou, a diretoria do Celtics já o monitorava há um tempo, então não é um desejo novo, me parece, Drica. E quem tira a sorte grande é a Memphis Grizzlies também, né? O Memphis acaba recebendo um jogador importantíssimo para a defesa de um time que já tem um defensor do ano, né? O Memphis agora vai ter 2 defensores do ano. E especialmente num começo de temporada que vai ser muito complicado. Jamoran fora por 25 jogos, sem poder contribuir com o time, sem poder inclusive participar das premiações, né? Não está elegível para as premiações do ano por perder essa quantidade de jogos. Então o Memphis precisa começar com força total nesse início, para quando o Jamoran voltar, conseguir se encaixar, jogar bem junto e chegar forte para os playoffs, Drica. Bom, vamos lá. Uma semana e eu ainda não consegui digerir isso, de verdade, assim. Eu acho que pegou muita gente de surpresa, muita gente que foi também bastante... não sei nem que palavra usar nesse momento, que eu tô com tanta raiva que eu posso falar palavras que depois eu me arrependa. Mas muita gente que na hora da troca do Marcus Smart tá chorando as pitangas, mas há menos de 2 meses atrás estava realmente pedindo essa troca, né? Graças a Deus eu não sou uma dessas pessoas. Inclusive espero fielmente que 2026, quando termina o contrato dele, o Brad Stevens, sei lá o que ele faça, mas que ele traga esse homem de volta para se aposentar no Celtics. Mas vamos lá. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa porque foi uma coisa muito abrupta, né? Todo mundo falando da troca do Malcolm Brogdon, e parece que em meia hora decidiu que poderia ser o Marcus Smart, né? Tanto é que ele ficou muito chocado quando ele soube, de verdade, e eu compreendo completamente. A vontade dele era jogar única e exclusivamente no Boston Celtics. E eu acredito realmente nisso, né? Eu sempre disse que ele é a alma, oh meu Deus, que dor. E o coração do Celtics, e ele fazia por merecer, né, esse apelido, ou enfim, isso que ele vestia. Então, me pareceu uma coisa muito abrupta, não me parecia que era algo planejado, até porque era para ser o Malcolm Brogdon, e de repente vamos mandar o Marcus Smart, assim, então me pareceu muito, muito estranho, muito do nada. Então, assim, não me parece coerente, né? Uma franquia que afastou o Ime Udoka, que tinha levado o time até as finais, né, no ano anterior, por uma conduta de assédio dentro da organização, trazer um cara que, como você disse, né, tem questões fora de quadra, e a gente dá nome aos bois aqui, a gente já falou sobre esse caso, inclusive, um cara que é acusado de estupro, né? Então, me parece muito incoerente. Além disso, o Porzingis nunca foi conhecido por ser um cara bom de grupo, pelo contrário, né? Por onde ele passou, a mancha é negativa e não positiva com relação a isso. E aí você troca o Marcus Smart, que era o líder desse time, a gente sabe disso. Ai, coração e alma do Celtics, né? Quem não assiste o Celtics pode achar, ai, que exagero. Não era exagero. Mesmo fora de quadra, quando ele não estava jogando, você percebia que ele estava ali no banco, chamando a galera, incentivando a todo tempo. Ano passado, na temporada passada, não essa que terminou agora, na passada, quando o Celtics teve aquela virada e chegou na final, ele cobrou publicamente o Jaylen Brown e o Jason Tatum, e a partir dali o Celtics começou, né, aquela virada
que levou o time à final. Então, assim, é um líder, né? É um líder, é o cara que estava mais tempo no grupo, que tinha a confiança de todo mundo, é praticamente um irmão do Jaylen Brown, ele já falou isso, o Jason Tatum a mesma coisa, então você troca um cara que entregava sim dentro de quadra, foi defensor do ano recentemente, e entregava dentro de quadra, era o seu armador primário, por um cara que, beleza, eu até entendo, né, o Celtics precisa desse cara dentro do garrafão, a gente sabe que o Al Horford não está longe da sua aposentadoria, que o Robert Williams tem problemas de se manter saudável, né, durante uma temporada inteira, beleza, você precisa, mas você abdicou talvez de algo maior do que isso por um cara que também não tem o costume de ficar saudável. Ele fez uma ótima, né, a melhor temporada, a última com o Wizards, ok, mas não é um cara que tem essa consistência de se manter saudável, né? Então o Celtics vai ter um cara dentro do garrafão que tem 42 anos, o outro cara que não consegue se manter saudável e quando se mantém é um cara foda pra caralho, que é o Time Lord, e um cara que não é bom de grupo, que fez uma boa temporada, que beleza, a diretoria vê com uns bons olhos, mas que também não se mantém saudável, em detrimento de um Marcus Smart. Cara que foi draftado, que tinha completa identificação com todo mundo no grupo, que entregava dentro de quadra, que em vários momentos nessa temporada, inclusive, foi o start, manteve o time dentro de quadra. Concordo que os playoffs do Derrick White foram melhores, mas em momento nenhum o Derrick White foi cogitado em troca, né? Era o Malcolm Brogdon. Então, assim, até que ponto isso é de fato positivo para o Celtics, né? E agora o Celtics não tem um armador, beleza? Tem o Derrick White, e aí? Malcolm Brogdon, até onde a gente sabe, tem uma lesão seríssima no braço, não sabemos, né? A última notícia que eu vi é que mesmo que ele precise fazer cirurgia, ele vai voltar. Mas vai voltar em que condições? Peyton Pritchard disse que não queria ficar, que queria mais tempo de quadra, queria uma troca para ter mais tempo de quadra em outro lugar, mesmo se não fosse, né, titular. E aí? E o Celtics não terminou ainda, né? Não sabemos o que vai acontecer com o Grant Williams, não sabemos exatamente como o Jaylen Brown recebeu essa notícia, né, da troca do Marcus Smart, porque, como eu disse, o Jaylen Brown inúmeras vezes disse que o Marcus Smart era o cara dele no grupo, né? Ele tem amizade com o Tatum, ele tem amizade com todo mundo, mas o Marcus Smart era o cara, a dupla dele ali dentro. Como ele recebeu essa notícia, estando em um momento que o Celtics precisa oferecer uma extensão com um salário máximo para ele? Ele vai aceitar? Não vai aceitar? E aí? Se a gente perde o Jaylen Brown também? Então, assim, não aceitei bem, não, assim, entendo o que você falou, mas eu não acho que era o movimento correto perder o Marcus Smart pelo Porzingis. Não pelo Porzingis, talvez, assim, racionalmente falando, por uma outra peça, eu iria ficar puta, mas talvez eu entendesse melhor. Mas eu não acho que as coisas se equivalem nessa troca. Quem se deu muito bem foi o Memphis Grizzlies, sem sombra de dúvidas. Vai ter um time defensivamente absurdo, né? O Marcus Smart vai somar muito experiência com um grupo jovem, enfim, e o Celtics perde, assim, completamente a sua essência, né? O Celtics, nos últimos anos, e como premissa, né, costumeiramente tem um time defensivamente muito bom. Hoje não é isso que a gente tem. O Marcus Smart evoluiu, Jason Tatum e Jaylen Brown defensivamente, Grant Williams também. E hoje, como é que vai ser? Sabe? Beleza? O Porzingis faz muito bem pick and roll, faz muitas coisas muito bem, não estou dizendo isso. Mas eu acho que a essência do Celtics talvez esteja indo por um outro caminho. Talvez indo pelo caminho do Joey Mazzulla, que tem como principal arma aí do seu leque o ataque e não a defesa. E a gente já cansou de dizer aqui que quem ganha campeonato são boas defesas. Claro, bons ataques também, mas você precisa ter uma defesa sólida. E será que o Celtics vai ter? Já não teve nessa última temporada pela chegada do Joey Mazzulla, que trocou, né, algumas coisas do modelo de jogo do Celtics. E aí você perde o seu principal defensor, o cara que puxa todo mundo. Então, racionalmente eu não entendi. E emocionalmente eu não aceito. Não aceito, vou continuar não aceitando. Eu acho que a gente perde muito da nossa essência. O cara que tinha o Boston Celtics ali como sendo seu time, ele ficou muito chocado. Depois ele disse, né, que depois de um tempo ele entendeu, falou que foi como um soco no estômago, e eu tenho certeza que foi. Ele realmente ama Boston. Ele vai continuar com os projetos dele em Boston. Sabe? Acho que perde-se muito nisso e eu não vejo a gente dando um salto de patamar com o Porzingis. Não é como se agora o Celtics tem um time para ser campeão. Eu acho que a gente, inclusive, deu passos atrás e não para frente com relação a isso. E a gente ainda vai ver o que vai acontecer a partir da Free Agency, que nem começou.
Eu acho que o Celtics está no momento, de fato, em que precisa tomar uma decisão, fazer alguma coisa para mudar. Agora, se você me perguntar, você acha que a decisão era trocar Marcus Smart? Eu também responderia não. Eu entendo de onde vem o anseio da diretoria, né? A visão da diretoria ao trazer o Porzingis, mas eu não acho que ele seja a solução para o problema que o Celtics tem hoje. E eu acho que menos ainda é a solução de você tirar o líder desse time, né? Como você mencionou. O cara que mantém tudo de pé. Então, talvez isso seja até bom, Drica, porque seja o que, de fato, o Jason Tatum precisa para step up, né? Se dar esse passo à frente e falar, agora o líder sou eu vou comandar esse time, eu vou empurrar todo mundo e eu não vou mais ser, por exemplo, inconsistente, eu sou o cara que lidera essa porra e vamos fazer. Talvez isso seja o turning point, realmente. Talvez isso faça com que o Boston Celtics chegue aonde não tenha chego. Mas também pode ser um grande tiro no pé. Pode tornar uma equipe que era muito unida, independentemente de afinidade dentro do vestiário, mas em quadra, em uma equipe bastante perdida, né? Despreparada. Eu acho que o que vai definir de fato é a forma como o Jason Tatum e o Jaylen Brown vão se apresentar após isso. Se é dessa forma que você mencionou, abalados, não queria que isso tivesse acontecido, não estou feliz com a organização, ou se beleza, o nosso líder saiu, o líder agora sou eu. E isso vai ser um fator determinante para o sucesso, de fato, do Celtics, né? Mas teve outra troca, Drica, que movimentou e surpreendeu bastante, né? Que foi a chegada do Chris Paul no Warriors. O veterano ele já tinha sido trocado pelo Suns para o Wizards e em poucos dias ele foi enviado ao Warriors, que se desfez de Jordan Poole. A troca ficou: Warriors recebeu Chris Paul, Wizards recebeu Jordan Poole, Ryan Hollins, uma escolha protegida de 2030 e uma escolha de segunda rodada de 2027. A troca surpreendeu bastante porque dias antes o novo general manager do Warriors, o Mike Dunleavy, afirmou que tinha planos de manter o Poole por pelo menos 4 anos. E aí depois disso veio a troca. Outro ponto importante é que o CP3 e o Warriors têm uma relação, digamos, conturbada, né? Durante anos houve muita provocação. O Draymond Green mesmo já disse que não gosta do Chris Paul, mas constantemente ele elogia o seu QI de basquete. Você acha que vem aí, Drica, o anel de Christopher Paul? Se não vier agora, nunca mais, né? Abandona, já tá quase na hora de se aposentar mesmo. Eu acho que foi realmente uma troca muito surpreendente, não tanto quanto a do Marcus Smart, pela identificação, enfim, por tudo isso que a gente já falou. Não quero falar mais antes que eu chore, porque eu realmente estou chorando muitas vezes. Mas surpreendeu por esses 2 pontos principais, né? O Mike Dunleavy ter dito que queria manter o Poole e pelo Poole ter, né, por ali nos últimos anos, né, ter sido colocado como um possível sucessor do Stephen Curry, uma terceira peça, né, uns passos atrás, os Splash Brothers, né, era nesse nível, assim, a relação do Jordan Poole com a organização Golden State Warriors, até o soco do Draymond Green. Dali em diante, a coisa melou demais, assim, beleza, foi todo mundo pra frente da câmera dizer, dentro de quadra a gente é um time, vamos fazer dar certo, mas a gente percebeu durante toda a temporada que não foi assim. O Jordan Poole não fez uma boa temporada, não fez bons playoffs, o Draymond Green é free agency, mas a gente sabe da identificação que o Draymond Green tem com o Warriors, e me parece que foi tipo assim, olha, se esse garoto ficar aqui, eu vou embora, e eu não tenho mais contrato, eu posso ir embora. E aí, meteram o pé no garoto e mandaram praticamente por nada. Então, esse é um ponto que me chama atenção. E o segundo ponto é realmente essa relação. Até que ponto essa relação que é meio conturbada do CP3 com a galera do Warriors vai influenciar? Eu acho que não muito, né? Todo mundo é bem adulto, né? Porque a gente tá falando aí de jogadores bem experientes, todos eles. E o Draymond Green, inclusive depois da troca, ressaltou, né? Reafirmou, aliás, que não gosta do Chris Paul pessoalmente, mas que ele é um baita jogador, que vai contribuir demais para o Warriors. Recentemente, Stephen Curry e Chris Paul trocaram provocações, né, dentro de quadra. O
o Curry tinha marcado um treino, enfim, uma atividade em uma quadra, o Chris Paul foi lá, atravessou e disse que aquela quadra era dele, aí depois o Warriors foi lá, eliminou, né, venceu o Suns e o Curry falou, me tira da quadra agora. Então, assim, é realmente cheia de provocações e troca de farpas, mas é todo mundo muito adulto e todo mundo quer vencer. Para o Warriors, assim, é uma decisão que queremos ganhar mais um título agora, queremos que essa geração, que Curry, que essa galera ganhe mais, vença mais, conquiste mais. Então é para agora, porque a gente tá falando de um grupo que está envelhecendo, né? Curry não é nenhum menino, Draymond Green não é nenhum menino, Klay Thompson não é nenhum menino e CP3 menos ainda. Então essa média de idade do Warriors deu um belo salto aí, né, com essas movimentações. Mas ganha o Warriors em relação realmente a esse QI de basquete. A gente já falou muito aqui do CP3, como ele é um baita jogador, como ele ajuda a evoluir, né, por onde ele passa, inclusive no OKC, não que ele vai ter muita coisa para evoluir no Warriors, né, já que essa média de idade aumentou, mas ele é um jogador que acrescenta muito. Vamos ver como é que vai ficar essa mistura aí a partir do começo da temporada, mas me surpreendeu por esses pontos, Agatha, por você trocar um cara muito jovem, que poderia ser, que já era, né, o presente, afinal ele foi muito importante no último título do Warriors, e poderia ser a continuidade, até porque tem características muito parecidas com o Stephen Curry, que é a base desse time vencedor. Você troca esse jogador em detrimento a um que está quase se aposentando, que pode sim vencer, mas que não tem longo prazo aí nessa história. O soco, de fato, foi o fator determinante, né? O soco pode mudar tudo. Mudou a temporada do Warriors e mudou o destino do Jordan Poole, né? Não fosse o soco, eu acredito realmente que ele seria o grande sucessor nessa franquia, né? Seria o cara que comandaria a renovação no futuro. Mas acontecendo, né, Drica? As coisas mudaram muito pro Golden State Warriors e é como você falou, Draymond Green, apesar de ser o errado na história, né? Apesar de ser o cara que cometeu a agressão, que perdeu a mão, que teve que chegar e pedir desculpas até... E pediu desculpas porque estava sendo filmado, né? Vamos combinar. Porque as coisas saíram do âmbito privado. Ele ainda é o DNA desse time, né? A gente tava falando agora de Marcus Smart, e pra mim, Marcus Smart está para o Celtics, assim como o Draymond Green está para o Warriors, né? A gente fala muito de como Stephen Curry é, sei lá, top 5 da história, de como o Klay Thompson é o melhor catch and shoot da história, e enfim, e já falamos de muita gente, mas pouco se fala do quanto o Draymond Green é o coração dessa equipe, né? E a gente precisa falar disso mais. É importante, e talvez por isso que o Golden State Warriors tenha optado, né, por abrir mão do seu futuro para apostar na sua realidade, no seu presente, que já deu certo por diversas vezes, né? É preciso falar que não é como se fosse uma aposta manter Draymond Green. A gente sabe o que qualquer time ganha em ter Draymond Green dentro de quadra, e não é pouco. Poucos jogadores fazem o que ele faz. E diferente de Jerry Cross, lá em 98... a chefia do Golden State Warriors não tem interesse em separar os grandes nomes, né? Se fomos campeões aí há pouco tempo atrás, ainda é possível que sejamos novamente. Então, é feito todo um esforço para que esse núcleo continue junto, continue presente, porque é um time que é muito cascudo, pode não ter uma boa temporada, pode não chegar tão bem no começo dos playoffs, mas sempre vai disputar bem. E eu acredito de fato que esses playoffs foram abaixo do esperado porque não tinha uma relação legal dentro do vestiário, de um time que sempre teve, né? Então, essa troca tinha que acontecer. Eu não sei se faria essa troca da forma como ela foi feita. De fato, o Warriors entregou o Jordan Poole de graça, né? Poderia ter feito uma negociação muito melhor por um jogador como ele, mas o Wizards ele vai tendo uma cara legal, né, Drica? O Wizards vai encorpando de uma forma que a gente não esperava. O Wizards que tem uma nova chefia também, né? Um novo general manager. Agora vai formando um roster interessante. É óbvio que algumas mudanças devem acontecer até o início da temporada,
a gente tem Summer League, né? Tem toda a parte de ambientação também dos jovens. O Koulibaly entrou como um dos rookies, né? Um grande amigo do Wembanyama, também joga na França. Jogadores jovens que chegaram há pouco tempo, como o Deni Avdija, que tá se desenvolvendo, o Gafford joga bem, o Gallinari acabou indo para lá, né? Não teve a oportunidade de poder jogar no Celtics por conta da lesão. O Kispert, que também vem de um draft super recente. O Kuzma, que estava jogando bem por lá. Então, assim, é um time que vai criando forma, muito jovem, mas deixa, acho que a galera de Washington, que teve bons tempos, né? Com John Wall, aquele período, um pouco mais felizes, porque é um time que tem futuro, eu diria. Não, eu acho que é uma reconstrução que está sendo feita de maneira muito acertada, né? É o que você falou, o Jordan Poole não teve uma boa temporada, mas não é porque ele desaprendeu a jogar basquete. É porque aquilo o abalou. Eu acho que abalaria qualquer um quando você toma um soco na cara no meio de um treino e ninguém faz nada. Não é legal. Abalou ele psicologicamente e aí a relação azedou e aí o resto foi consequência. Então, talvez para ele isso seja legal também, porque ele vai ser o cara desse time, principal jogador, e aí, cercado de jovens jogadores, isso todo mundo pode crescer junto, né? E o Warriors mantém aí a sua tríade, né? E acrescenta aí o CP3 para tentar mais títulos nesse curto prazo. O que vai acontecer depois, eles podem refazer o que eles já fizeram lá no passado e que deu muito certo, né? Mas nessa semana a Agatha teve mais uma troca, que nesse caso, ela encerrou uma... Não sei se discussão é a palavra correta, mas vamos utilizá-la, que acontecia todo ano, né? Porque todo ano esse nome era constantemente colocado em supostas movimentações e agora realmente foi. John Collins foi enviado para o Utah Jazz e, em troca, o Atlanta Hawks recebeu o Rudy Gay e uma escolha futura de segunda rodada do draft. Com essa movimentação, inclusive, o Hawks abre espaço na folha salarial e pode se movimentar aí na free agency. Agatha, todo ano a gente tinha, né? O Celtics, como de praxe, né? Sempre é colocado como o possível destino de todo mundo, e inclusive do John Collins. E nos últimos anos, em toda off-season, ele era colocado em possíveis trocas. E agora foi, né? Como é que você enxerga aí essa troca? E mais do que a troca, esse espaço aí que o Hawks abriu, porque a gente sabe que cada vez mais vai ter que ser... as franquias, elas vão ter que se desfazer de contratos médios para altos, né, por conta das novas regras. Então, como é que você enxerga essa movimentação, tanto para o lado do Hawks, como do Utah Jazz, que já entrou aí, né, numa reconstrução recentemente? Muito se falava, né, como você mencionou, John Collins, sai, não sai, fica, não fica. O Hawks fez movimentações ousadas, né, na última temporada, trouxe DeJounte Murray para perto e, enfim, conseguiu fazer até uma run interessante nos playoffs, né? Quase que faz uma gracinha ali com o Celtics, mas ainda falta nesse time uma peça importante, né? O John Collins, ele foi enviado para o Utah Jazz e o Hawks recebe o Rudy Gay, mas eu ainda sinto que falta algo para que esse time chegue aonde se espera. É óbvio que o Trae Young é um fator determinante, é aquele cara que de fato desequilibra, né? Tudo que falta em alguns jogadores muito bons em termos de decisão, nele sobra. Ele pode estar tendo um jogo horrível. Se ele tiver a última bola do jogo, é preciso temer. Então, existe já esse fator extra na pessoa Trae Young, mas para o time, no geral, faltam alguns pontos, né? Eu não vejo essa troca como sendo life-changing para nenhum dos dois times. Eu acho sim que o Utah Jazz está criando um bom elenco. Tem para si o MIP, né? Outros jogadores interessantes. Virou ali um catadão de todo mundo que era bom o suficiente para estar num time, mas não bom o suficiente para ser o franchise player. E aí, quando a gente piscou, caiu um monte de gente boa dentro de um time em reconstrução e o Utah Jazz já está novamente em conversas interessantes para o futuro. É muito legal de ver como as franquias têm se movimentado nesse sentido, mas
não sei se é isso que precisa, de fato, o Utah Jazz pra se tornar realidade. Mas, enfim, John Collins queria, todo mundo queria ver essa troca do John Collins e finalmente aconteceu, né, Drica? Só quero dizer uma coisa pra fechar isso, tá? Sobre o Utah Jazz. Danny Ainge. Continue. Ia mencionar Danny Ainge. Mas, bom, vamos falar dele, né? Você que gosta de me pôr pra falar de Damian Lillard. A Agatha ama. Ontem, reza a lenda, Drica, ele e todo o pessoal estiveram reunidos com Portland para desenhar o que será da vida do homem nessa temporada, né? Muito se diz que ele não quer permanecer em um time jovem, que quer brigar por título, mas ele também não quer ser enviado para um time que tem muitas estrelas. Nessa reunião, tentaram convencer o Lillard que o time está mais jovem, mas que não é uma reconstrução, né? Que eles ainda podem brigar com mais coisa. E o que de mais recente saiu é o que o Lillard não vai solicitar troca. E ele vai aguardar para ver quais serão os passos do Portland na Free Agents. A novela continua. Todo ano a gente parece que vê a mesma coisa. O Portland tem na mão uma chance que acontecem poucas coisas na vida de uma franquia, né? A gente vê isso acontecendo de década em década, às vezes até menos. E teve na mão a chance de draftar o jogador que queria numa posição abaixo da que deveria ter draftado, né? Então, assim, conseguiu o Scoot Henderson, que é um armador, por sinal, e ainda não tomou a decisão sobre o Lillard. É óbvio que o Lillard é o jogador mais importante dessa era da franquia. É óbvio que o Lillard quer permanecer na franquia. É óbvio que a torcida tem uma baita identificação com o cara e que o cara tem uma baita identificação com a cidade. Mas chega um determinado momento em que a franquia precisa escolher entre ter sucesso e ter... Eu não sei nem a palavra. Não é nem lealdade nesse sentido, né? Não é como se do nada a franquia tivesse trocado Damian Lillard. Não é como se a franquia não tivesse tentado de todas as formas fazer um time ao redor dele. Tá longe disso, inclusive. Mas chega uma hora que você precisa reconhecer que continuar tentando a mesma coisa é burrice. E é isso que, pra mim, tá na hora do Portland Trail Blazers fazer. O time que receber Damian Lillard se torna automaticamente um candidato ao título. Automaticamente. Eu não tenho medo de falar isso em nenhum momento. Damian Lillard continua sendo um excelente jogador. E o pacote que esse Portland Trail Blazers pode receber por uma troca de Damian Lillard pode tornar Portland Trail Blazers um verdadeiro contender para o futuro. Conversa de títulos no futuro. A gente tá falando de Scoot Henderson, de outros jogadores interessantes que já estão por lá e de um core muito importante que pode chegar com a troca do Lillard. O Portland Trail Blazers vai esperar até quando para fazer essa troca? Até quando o Lillard não tiver mais condição de jogo suficiente, aí vai trocar por 2 gatos pingados? Vai fazer igual aconteceu com o CP3? A gente conseguiu pelo CP3 uma porrada de coisa quando a gente mandou ele pro Phoenix. Olha a diferença agora. 2 anos que mudam totalmente a situação do jogador. Então, pra mim, o grande momento de Portland Trail Blazers é agora. É preciso trocar Damian Lillard. Eu já vi até a torcida, né, no draft, tava, pelo amor de Deus, troca o Lillard. A galera ama o Lillard, gosta. Acho que foi a mesma situação quando o Russell Westbrook foi trocado, eu falo pessoalmente, né? Sabendo que é pra gente o jogador mais importante da era, e sabendo também que não cabia mais ele dentro de um time que tava em rebuild. Um time que precisava mudar se quisesse vencer. E o objetivo de uma franquia é vencer. Não é só ter um jogador querido, né? Os jogadores importantes são criados a partir de narrativas vitoriosas. E o Portland Trail Blazers não conseguiu produzir nenhum outro jogador tão importante quanto o Damian Lillard porque não vence. É simples assim. Não vencendo vai continuar sendo ele, só que precisa chegar um momento em que esse time fala tchau. E pra mim esse momento chegou, Drica. Eu acho que é um momento em que as duas expectativas se alinharam, né, Agatha? Porque o Damian Lillard gosta de Portland, já falou nos últimos 2-3 anos que todo mundo já estava, né, com essa narrativa de tá na hora de sair, e ele ali dizendo, não, eu sou leal, mas eu acho que a paciência dele também esgotou, e tá num momento, como você falou, que o Portland precisa fazer alguma coisa. Então eu acho que tudo se alinhou nessa temporada.
a vontade do Lillard de brigar por um título e de saber que ainda não é o momento disso em Portland. O Portland chegando num momento em que tem o Scoot Henderson, que pode conseguir coisas muito interessantes com o Lillard para montar esse time para um futuro em que a linha do tempo já não vai mais bater com a do Lillard. Lembrando que o Lillard faz 33 anos agora em julho. Então, assim, não vai bater. A linha do tempo não vai bater. E um momento em que tem gente querendo o Lillard e com condições de oferecer pacotes interessantes para essa reconstrução do Portland. Então, as coisas se alinharam nessa off-season e é o momento, como você falou. Chega uma hora que é preciso. E ainda mais quando todas as expectativas estão alinhadas. Eu tava dando uma lida agora que parece que ele vai ter uma reunião com o Draymond Green. Não sei se o Draymond Green querendo levar ele para lá, o outro levar ele para cá, mas enfim, eu acho que o Portland pode conseguir, como você falou, coisas muito interessantes, pensando em um time que tem que aceitar que não é agora, não vai ser este ano que vai conseguir brigar por algo, mas que tem assets interessantes para que isso possa acontecer, pelo menos no médio prazo. Então as coisas se alinharam, é o momento de fazer. Desde que ele não vá para Boston pelo Jaylen Brown, para mim, tanto faz para onde ele vai. Mas, Agatha, pensando nesse cenário, onde você acha que ele poderia se encaixar melhor? Damian Lillard? Isso. Não, o Brown não, porque o Brown tá encaixado no lugar onde ele tem que estar. Assim, havendo uma troca de Jaylen Brown, Pelo amor de Deus, né? Eu obviamente pensaria em Damian Lillard no Boston Celtics. Não. Não vamos falar disso, que isso não vai acontecer. Outro lugar, querida. Aqui a facada já foi dada nessa off-season, não quero mais uma. É o lugar pra onde eu mandaria, sinceramente. Segundo lugar pra onde você mandaria. Pensando em loucuras, em times que gostam de fazer loucuras e gostam de apostar no tudo ou nada, é Los Angeles Lakers, né? Mas que parece que tá renovando com uma galera lá também, né? Tá trabalhando pra renovação de Exatamente, mas assim, é aquele time que você fala, do nada pode fazer alguma coisa, do nada faz uma coisa bombástica e é um time que tem dinheiro pra fazer, né? Exato. Não iria pra qualquer lugar, né? É um time ir. que hoje até acredito que tenha assets e pode tentar alguma coisa com o Damian Lillard. Eu não sei também qual seria o preço a pedido pelo Portland, lembrando das trocas do Ben Simmons, né? E o tanto que foi pedido pelo Ben Simmons, eu não sei como vem o Portland uma troca nesse sentido. Mas é um time a se pensar sim, viu? É um time a se pensar. Eu pensaria em Lakers ou Celtics. Não. Uma grande ironia, mas eu pensaria de fato. Eu ajudo a fazer as malas para Los Angeles, para Boston não. Mas, falando em trocas e o que pode vir a acontecer, a gente tem aí vários free agents que podem ser negociados, né? Várias situações aí que podem mudar, várias pessoas que podem mudar de casa. Lembrando que a free agency começa amanhã, sexta-feira, dia 30 de junho. Então, assim, oficialmente, né? Porque, claro, conversas já acontecem, gente renovando aqui, gente renovando lá. Essas trocas, mas a free agency começa no dia 30. E entre os principais nomes que estão nessa free agency, que inclusive já foram ventilados em algum lugar, estão o Grant Williams, que já foi ventilado em Dallas, enfim, em vários lugares. O Seth Curry, que é sempre uma peça importante, eu diria. Kelly Oubre Jr. O Vucevic também é free agent, mas acabou de aceitar uma extensão com o Chicago Bulls. O Patrick Beverley, Caris LeVert, Kyrie Irving, né, de novo ele. O Bruce Brown, Draymond Green, como a gente falou aqui. Dillon Brooks, Chris Middleton e Brook Lopes, que parece que estão se encaminhando para permanecer, né, no Milwaukee, mas são free agent. Fred VanVleet, que também está sendo ventilado em vários lugares, inclusive no Houston Rockets. E por falar em Houston Rockets, James Harden também e vai exercer aí o seu direito de testar a free agency. E ele, Agatha Máximo, Russell Westbrook, também está aí para jogo. Eu tenho algumas perguntas para você. Como você vê esse boato de vários de que James Harden... É que assim, o Kyrie Irving
a gente pode aqui teorizar várias coisas e ele é completamente louco, vai fazer o que der na telha dele, então não vale nem a pena a gente perder tempo aqui falando que ele pode fazer, que ele vai lá faz diferente, então quando ele fizer, a gente volta aqui e discute a decisão dele. Mas o James Harden indicou um possível gosto de voltar para o Houston Rockets, lembrando que o Rockets fez um draft muito bom. Tem o Ime Udoka, que apesar de ser um idiota, um babaca, né, um boçal, é um ótimo técnico, né, então tem um elenco jovem bom, e o James Harden sinalizou que pode querer voltar lá, né, fazer o caminho de volta para minha terra. Mas o Fred VanVleet também está sendo ventilado como um cara que vai chegar em Houston. Então eu quero te perguntar sobre esses 3 caras principalmente. Que o Draymond Green a gente acha que vai acabar ficando no Warriors mesmo, né? Fred VanVleet, James Harden e Russell Westbrook, que eu até vi parte da torcida celta falando, interessante, o Westbrook tá aí pra jogo, quem sabe ele não queira vestir verde, né? Então, pra onde você acha que esses 3 caras podem ir? Olha, eu vi hoje uma notícia de que provavelmente o Westbrook deve ficar no Clippers, né? Foi dos últimos times, dos últimos 2 times ali de Los Angeles em que ele esteve presente. Até o time que mais encaixou, né? Até porque o outro de Los Angeles é um Chernobyl, né? Convenhamos. Exatamente. Não foi uma boa passagem do Russell Westbrook, não foi uma boa rotação em que ele foi colocado e tudo mais, e no Clippers, pelo contrário, jogou muito bem, inclusive jogou muito bem nos playoffs, né? Enquanto segurava a bronca de 2 jogadores que não conseguem ficar saudáveis já há um bom tempo em momentos decisivos, né? Tanto Paul George quanto especialmente Kawhi, né? Que fica a temporada inteira no load management, chega na hora do vamos ver também se machuca. Ou seja, pois é. Mais, né? Pois é. Temos Fred VanVleet, né? Eu confesso que até o presente momento eu não consigo imaginar nenhum time muito ferrenhamente, se é que essa palavra pode ser dita, atrás do cara. Porque o Fred, ele desvalorizou um pouco depois do título, né? Ele teve na mão a chance de comandar, de fato, esse time, né? Com a saída do Kyle Lowry, a saída do Kawhi. Eu acho que ele deixou um pouco a desejar em alguns momentos e pecou nesse sentido. Então, eu não sei até onde não é um jogador do qual eu tenho acompanhado muito aí os rumores. Então, confesso que não sei dizer. Quem era o terceiro que você mencionou? James Harden. Eu acho que o Harden fica. Eu acho que o Harden gostou da dinâmica que ele teve com o Embiid. Pensando em possibilidade de título hoje, não vejo nenhum dos times aí que foram semifinalistas da NBA, tanto do leste e do oeste, que pegariam James Harden e ofereceriam mais do que hoje ele tem no 76ers. Ele tem a oportunidade de jogar com o MVP, tem um elenco interessante e um elenco que ainda pode se reforçar nesse sentido, né? Então, eu de fato acredito que o Harden fica. Você acha que ele sai? Eu ainda tô na dúvida, pra ser bem honesta. A depender do que o Rockets oferecer pra ele, assim, porque eu acho que... Sabe aquela coisa que a gente falou lá atrás do processo em fila, que não rolou? Eu acho que ele tá interessado em jogar mais, sabe? Em ser o cara, né? Coisa que ele não é, né? Só ele em Filadélfia. E voltando pro Rockets, ele seria novamente ele e tão somente ele, o cara desse Rockets, né? Coisa que não aconteceu no Nets, coisa que não aconteceu em Filadélfia, voltaria a acontecer novamente no Rockets. Então, não sei, dependendo do dinheiro que oferecerem pra ele e do que apresentarem como projeto pra ele, eu acho que talvez ele pegue as malas dele e vá embora, sim. Agora, pra mim, o grande ponto de interrogação seria o VanVleet nessa história daí, né? Porque vai pra onde, meu filho? Não vá desembarcar em Boston, não quero lá. Mas é como você falou, eu não vejo ninguém tão agressivo, né? Não, eu vou fazer o que for preciso e preciso dele aqui. Não vejo ele como esse cara que desperta esse tipo de sentimento em nenhuma franquia, sabe? Então, é um grande ponto de interrogação. O Westbrook eu aceitaria no Celtics. Real oficial, gosto dele, né? A gente já defendeu ele aqui, inclusive, dos ataques sofridos no lado de lá de LA. Eu acho que ele foi muito injustiçado lá. Mas o Clippers também precisa dele, né? Porque Paul George e Kawhi, né? Não sabemos o que, quando e onde eles estarão à disposição.
Então, também acho que ele não sai de lá, não. E os outros acho que vai depender muito, né? Essa outra lista que a gente passou. Grant Williams é um grande ponto de interrogação em Boston. Não sabemos se vai ficar, se vai assinar e vai em uma sign trade para o Dallas, se não vai. Enfim, é um grande ponto de interrogação. Mas tem peças interessantes. Hoje eu li também que o Cleveland estaria disposto a trocar Darius Garland, uma coisa que me pegou bastante de surpresa. Não sei como você vê isso, porque ele é uma peça importante, né, no Cavs, então não sei se realmente vai ser trocado, mas essa free agency vai dar o que falar, né, Agatha? Muitos times que poderiam ter chegado em algum lugar, não chegaram, vide Celtics, muitos times que estão a um passo de se tornarem realidade, por exemplo, o Oklahoma. Eu ainda estou interessada em saber o que o Oklahoma pode fazer, Drica, porque a gente tem 7 jogadores. Tu já pensou se... Jogadores... Tu já... Diga. Se Sam Presti bate lá em Portland e diz, olha aqui, eu tenho um monte de pique aqui, tem uns jovens aqui que dá pra vocês fazerem uma coisinha, uma brincadeirinha nessa reconstrução de vocês. Não querem negociar? Agatha, seja bem honesta. Assim, eu não quero nem falar do lado racional, porque a gente já falou aqui que o Damian Lillard é um baita jogador, enfim, é clutch, aquela coisa toda. Mas sentimentalmente, aí no fundo do seu coração, qual seria a sua reação se de repente você acordasse um belo dia, como eu acordei chorando aos prantos, mas se você acordasse com o Damian Lillard em Oklahoma? Trick, eu acho que não acontece justamente pelo que eu mencionei. Hoje, o Oklahoma tem, eu não sei de cor, tá? Mas uns 7, 8 armadores bons. Além de SGA, além de Giddey, você tem uma série de outras peças novas, inclusive o novo jogador que foi draftado. Você tem o Lu Dort, que joga de F, mas também arma. Você tem uma série de reservas que compõem esse elenco do Oklahoma que vão sair. Tá? Que vão sair nos próximos... Nessa temporada ou na próxima. A gente já começou a fazer algumas mudanças, né? Tem o Isaiah Joe, que foi praticamente enxotado lá do 76ers, jogou muito bem essa temporada. O Tremaine, que é um jogador que está no momento, assim, não vai ou não racha. Tem o Aaron Wiggins. Tem... Quem mais? Acho que pensando em armadores é mais ou menos isso. E jogadores que, assim, só são 2 vagas ali na posição titular, né? Então, chega um momento em que o Oklahoma precisa começar a trocar e a movimentar esses armadores e a selecionar. Beleza, a gente quer esses 2 de titular, eu acho que isso já nem é uma discussão, né? Quem são os 2 armadores titulares, o Giddey e o Shai. Mas ali na reserva é preciso ter alguém fixo, né? Alguém que a gente possa confiar e apostar essas fichas. O Cason Wallace, ele é um jogador que parece muito o Dort, como eu mencionei. Ele joga na posição de guard também. Pode vir a fazer um SG, um SF, pode. Mas é um bom banco para esses 2 jogadores. Então, eu acredito que tenha sido draftado justamente para isso. É uma pick 10, uma pick alta. Para ser o grande líder da segunda rotação. O que falta hoje, ao meu ver, é um homem alto e forte de defesa. Se você me fala essa última lista aí, quem dessas últimas pessoas que você mencionou eu gostaria no meu time, eu falaria rapidamente Draymond Green. Draymond Green é o cara que eu gostaria de ter no Oklahoma para liderar os jovens. Fácil, sem pensar 2 vezes. Trocaria todos esses para ter o Draymond Green dentro do meu time. Porque é um cara muito intenso na defesa, é um cara que não precisa pontuar para jogar bem. A graça dele é literalmente fazer passe, né, e pegar rebote. Então, é o sonho do SGA e do Giddey. É um cara que lidera, que coloca fogo no jogo e é o cara que puxa a responsabilidade para si. Às vezes, por exemplo, o Curry tá apanhando, ele vai lá dar 3 socos numa pessoa, coisa que não tá certa, mas faz e protege o Curry. Esse time precisa disso, até porque Chet Holmgren vai estrear, ainda é um jovem magrelo, ainda é um jovem sem muitos músculos. Então, assim, dessa galera que hoje é free agents, eu iria de Draymond Green. Não acho que o Lillard tem espaço por causa disso. Beleza, vai trazer o Lillard, mas vai mandar embora o Giddey ou vai mandar embora o SGA?
Porque os três não jogam juntos, titulares ali nessa primeira rotação. Não tem como. Então, assim, não vejo hoje espaço no Oklahoma para o Lillard se um dos dois ficarem. Eu acho isso importante, mas eu gostaria demais de Draymond Green, não vou mentir para você. Olha, aprendi recentemente que esses general managers, eles são capazes de nos maltratar, Agatha. Então, assim, não se surpreenda se mandarem o Gideon embora, tá? Só digo isso. Não, eu concordo com você. Eu acho que não vai acontecer. Eu só queria te provocar pra ver qual seria seu sentimento. E, realmente, o Draymond Green, assim... muita gente não gosta dele, né? Muita gente não gosta, acha sujo. Também acho em vários momentos. Mas o que você falou ali atrás, né? Ele é o Marcus Smart do Warriors. E eu realmente acho que todo time, principalmente quando tem mais do que 2, 3 jovens, precisa ter um cara assim. Precisa ter um cara que defenda a franquia, que defenda o seu cara. Como você falou, não é certo. Às vezes não é. O cara vai pra briga, entendeu? Mas ele tá mostrando que ele é leal àqueles caras. Que ele é capaz de se botar na frente de uma bala pelo cara. E isso faz toda a diferença no time, né? Pra mantê-lo unido e pra que esse time vença. Então, é um cara muito foda. Para além do que ele entrega dentro da quadra. Como você disse, né? E a gente sempre fala aqui, vai além das estatísticas, né? Vai além dos números. O impacto vai além disso. E muitas vezes esse ir além é até mais importante do que um cara que pontue ele sozinho 40 pontos, né? Vide a final da NBA, em que no único jogo que o Jokic fez 40 pontos, o time não ganhou. Então é importante ter esse balanço, né, dentro do time. Eu acho que é isso, né, Agatha? Falamos aí sobre a minha dor. E vou ressaltar que ela não vai passar. Inclusive, já faz uma semana eu não consegui trocar a capa do meu Twitter ainda. Não consegui tirar aquele homem de lá. O que será de mim, meu Deus? Imagina quando eu ver ele com a camisa de Memphis, né? Daí eu acho que eu vou chorar 3 dias. Ainda bem que só tem a Messi em casa, que daí não tem ninguém para testemunhar essa vergonha, né? Que eu vou passar sozinha. Mas a gente vai voltar, porque vai ter muita coisa. A Free Agency, como a gente acabou de dizer, só começa agora amanhã, no dia 30. Muita coisa pode acontecer, inclusive nesses times que já se movimentaram. E eu tenho certeza que a gente vai ter aí algumas surpresinhas nessa Free Agency, como sempre tem. Às vezes a gente acha que ela começa meio lenta e de repente vem uma bomba aí pra gente. A gente com certeza vai ter. Na semana que vem a gente volta pra falar aí. A gente vai ter vários assuntos para tocar nessa off-season. Tem o novo CBA, tem muita coisa que aconteceu nessa última temporada que reverbera, né, daqui para frente. Enfim, eles estão de férias, mas a gente não é mesmo, Agatha? Exatamente, tem muita coisa vindo aí, né, muito conteúdo. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Twitter. Off-season é muito bom, porque a gente tem tempo de falar sobre alguns outros assuntos que não diria nem não são pertinentes, mas às vezes não cabem dentro de uma rodada muito movimentada. Então, a gente vem muito feliz fazer o podcast. Estamos de volta uma vez por semana, que é o ideal, né, para pessoas trabalhadoras, pessoas que têm muita coisa para fazer, né, no off desse podcast. Mas a gente está tentando se manter cada vez mais presente, né, e estar nas redes. Então, pelo menos a nossa voz, né, Drica? Aparecerá com mais frequência aí em outras plataformas digitais. Às vezes a nossa carinha também. Então sigam a gente lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, né, Agatha, também. Vamos intensificar aí o nosso conteúdo visual para vocês, que a gente sabe que os jovens gostam, né? Embora a gente já não seja mais tão jovem, mas a gente tá se esforçando, tá? Então volta e meia vocês vão ver nossa carinha lá. Na Aurelo também, agora que terminou a temporada, terminou essa loucura de playoffs em que a gente gravava quase todo dia, teremos os nossos episódios especiais voltando muito em breve, então assinem lá a Aurelo e teremos muitas novidades que serão pensadas com muito carinho aí nas próximas semanas para a gente trazer novidades para vocês. E não se esqueçam, o basquete, a NBA acabou, o basquete não, que ele nunca para, né, sempre tem basquete nacional, tem basquete europeu, tem WNBA, tem muita coisa, tem futebol também se você quiser apostar, mas não esqueçam de passar lá na Sportsbet.io,
fazer o seu cadastro, utilizar o cupom NBA das Minas e apostar aí em qualquer esporte que você queira. Se quiser alguma dica também, entre em contato com a gente. A Agatha assiste muito futebol europeu, sofre bastante também, inclusive, diga-se de passagem. Coitada, Não me ela ensine. sofre em toda e qualquer modalidade, coitada. Ela é ferrarista, ela é ferrarista, ela torce pro Borussia, ela torce pro Corinthians e ela torce pro OKC. Então imagine a situação de barril dessa moça, né? Mas enfim, quer uma dica de aposta? Entre em contato com a gente também, que a gente dá os nossos pitacos, mas não esquece de passar lá na Sportsbet.io e fazer o seu cadastro. Na semana que vem a gente volta, né, Agatha? Voltamos. É isto, um beijo. Um beijo.